Boa noite. Está começando agora o Opinião Pernambuco. No programa de hoje a gente vai conversar sobre a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Para o programa de hoje a gente convidou Melícia Carvalho, que é procuradora do trabalho. Está com a gente também Fernando André Sampaio, que é auditor fiscal do trabalho e também coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui em Pernambuco. E está com a gente também Francisco Lima, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Um dos motivos pelo qual a gente resolveu fazer esse programa foi o aniversário dessa lei de cotas, né? Uma lei que está completando 22 anos e que ainda vem sendo amplamente descumprida e, inclusive, acho que é bastante desconhecida de muitas partes da nossa sociedade. Eu queria entender, começar falando um pouco sobre como é que funciona essa lei, o que é que ela determina, quais são as regras que ela estabelece e como é que as instituições que vocês representam, no caso o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, atuam nesse sentido. A gente podia começar com a procuradora. Pois não. No último 24 de julho, a lei de cotas, chamada Lei de Cotas, que é a Lei 8.213, ela completou 22 anos. Essa lei estabelece, no seu artigo 93, que as empresas com 100 ou mais empregados, ela deve preencher um percentual de vagas que varia de 2% a 5%, depende do total de empregados, com pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Essa lei também estabelece, inclusive no parágrafo 1º, que uma vez preenchida aquela vaga, ela não pode dispensar se não tiver outra pessoa já contratada em condição semelhante, ou seja, com deficiência ou reabilitada. É uma lei que, apesar desses 22 anos, né, são mais de 2 décadas, ainda não vem sendo cumprida. Né? No caso do Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Fernando vai falar, mas no caso do Ministério Público ainda hoje temos muitos procedimentos investigativos instaurados contra as empresas que não incluem, que só incluem depois de serem investigadas, chamadas, notificadas, às vezes com vistas a resolver, ainda celebra um título conosco chamado Termo de Ajuste de Conduta, onde a gente estabelece um prazo. A grande maioria fica pondo dificuldades para a celebração, né? Temos às vezes que entrar com ação judicial e sempre elas vêm com a mesma justificativa de que não há pessoas qualificadas no mercado de trabalho, que elas têm envidado todos os esforços, mas quando a gente vai verificar na prática, isso não vem acontecendo, o que é realmente uma falta de vontade de contratar essas pessoas. Queria entender como é que o Ministério do Trabalho, como é que as superintendências regionais do trabalho atuam na fiscalização da aplicação dessa lei e o que é que vocês costumam encontrar aqui em Pernambuco, por exemplo? Nós hoje temos abertas aproximadamente 300 a 400 fiscalizações de empresas, mas no momento em que começamos a trabalhar com essa temática, percebemos que tínhamos que trabalhar a cabeça das pessoas, a cabeça dos gestores. Então, o primeiro momento do Ministério do Trabalho com a fiscalização é um convite ao gestor de recursos humanos para um seminário sobre a temática, um seminário multi-institucional, várias instituições participam. Então, é um seminário de 3 horas em que nós colocamos e quebramos paradigmas, né? Porque, na realidade, se você tem uma lei de cota de 22 anos e as empresas ainda não estão cumprindo, isso dá um forte indício de que não foram efetuadas, realizadas as ações necessárias para esse cumprimento, porque nada resiste a 22 anos de descumprimento. E aí o que nós percebemos é que é uma série de argumentos na tentativa de formar uma opinião do auditor fiscal de que ele não pode cumprir essa cota. E aí a gente percebe, nós percebemos pelas perguntas que fazemos, pelas respostas, pela forma, que na realidade é uma atitude. É uma atitude de um gestor no sentido de não contratar. Na maioria das vezes é isso. Então, semana passada, por coincidência, eu tive com uma empresa de grau de risco alto, uma empresa em que, pela primeira vez, o proprietário veio conversar comigo. E aí, cada argumento que ele fazia, eu dava um contra-argumento. Eu dizia algo, terminou ele saindo assim, eu vou cumprir essa cota. A pessoa com deficiência, que estava com alguma deficiência, era eu. Ele disse isso. Então, nota que precisa trabalhar a cabeça das pessoas para que elas não vejam a pessoa com deficiência por suas pretensas limitações, e sim pelas suas potencialidades.
Professor Francisco Lima, antes de eu lhe perguntar qualquer coisa, eu queria que o senhor apresentasse a nossa convidada de honra aqui no Opinião Pernambuco. Oucra é o nome dela? Oucra, certamente. Boa noite, Harmone. Boa noite, telespectadores do Opinião Pernambuco. Sim, nós estamos acompanhados da Oucra, um cão-guia, labrador preto, né, deitadinha aqui junto conosco, aos nossos pés. E ela é uma cão-guia de 7 anos, né, o que vale dizer, então, que ela passou aí os 12 primeiros meses, os 14 primeiros meses de vida dela, em treinamento, numa família de socialização, e está aí atuando já conosco há 5 anos e meio nesse trabalho de ser guia de pessoa com deficiência visual. Agora deixa eu perguntar ao senhor qual é a sua avaliação sobre esses 22 anos da lei de cotas e por que o senhor acha que ela ainda é tão descumprida? O senhor segue essa linha de que falta uma atitude, falta uma cultura da parte de quem emprega também? Isso sim, certamente. A barreira atitudinal é tão forte e tão significativa que a partir de 2006, num documento que hoje é considerado um dos maiores documentos de direitos humanos desde a Carta de 48, qual seja a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada em Nova York em 2006 e que entrou para o nosso ordenamento jurídico como norma constitucional com status de cláusula pétrea, determina que, né, ou define que pessoa com deficiência é aquela que na interação social encontra barreiras de atitude. Então, passou-se a definir pessoa com deficiência a partir das barreiras atitudinais que, na interação social, essas pessoas sofrem. Isso é um avanço e um melhoramento daquilo que já no nosso ordenamento jurídico também, em 2001, a Lei 3956 de 2001, portanto, definia que discriminação é todo aquele ato que, intencional ou não, resulte na limitação, impedimento ou incapacidade do outro de exercer direitos e deveres por razão de deficiência. Ora, quando nós conjugamos esse ordenamento jurídico, quando nós lemos a 7.853 de 89 e a lei de cotas desta específica que estamos comentando, o que nós vemos? Ordenamento jurídico nós temos, formação nós temos, mas não temos o cumprimento efetivo. Deve-se a quê? De um lado, né, obviamente, a falta de conhecimento que os empresários, e não só eles, lembremos, a lei de cotas deve ser observada também, deve ser cumprida também pelo serviço público, recusam, então, no atendimento dessa lei. O outro aspecto é a morosidade, né, de que nós padecemos em todo o sistema judiciário quando a gente necessita judicializar uma questão como essa. Um exemplo muito rápido que nós temos, recentemente, o Colégio Militar, num concurso para professor de inglês, negou, contra a lei, negou a inscrição de um professor com deficiência visual, um professor que é mestre em língua inglesa pela própria UFPE. Então, nós vemos que a atitude daqueles que promoveram, que fizeram o edital, era de excludência total. A gente tem essa informação, eu ia até ler essa informação no começo, né, de que 44 milhões de brasileiros em idade ativa, ou seja, em idade que permite o trabalho, têm algum tipo de deficiência. E que muitos deles não trabalham, né, não estão no mercado de trabalho. Então, assim... 53% está fora do mercado de trabalho. E uma das alegações a respeito dessa dificuldade diz respeito à qualificação profissional, né? A gente sabe que uma grande parte dessa parte da população não teve acesso à educação de qualidade ou não conseguiu terminar o nível fundamental. Isso é uma barreira para a pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho. E como é que o Brasil tem trabalhado no sentido de resolver isso?
Isso é uma barreira, isso é fato. A gente realmente, isso são dados, inclusive, né, do censo de 2010, que informa isso. Né? No Brasil, nós temos 45 milhões e 600 mil pessoas que se declararam com algum tipo de deficiência, das quais 24%, ou seja, né, um quarto dessas pessoas realmente ela é um número muito grande. E desse número, 61%, de acordo com esse apanhado, informa que em idade ativa, mais ou menos assim, uma idade que a gente exige que tenha algum tipo já de estudo, a partir dos 15 anos, 61% ou não tem nenhuma formação ou tem um ensino fundamental incompleto. Essa é eu acho que isso vem de uma conjunção histórica, porque, na verdade, a questão da deficiência ela é tratada de uma forma limitativa, às vezes vai desde a família. Sim. A família tem aquela criança, aquele filho com deficiência, não coloca na escola porque aquela escola não é inclusiva, não está preparada para recebê-lo. A família também, às vezes, tem uma atitude protetiva, não quer colocá-lo para não expô-lo. Né? Tem o bullying aí que a gente vê muito. Então, começa essa atitude protetiva que vai se refletindo depois lá na frente. Do lado de fora, que a gente diz, do mercado de trabalho, as empresas alegam que realmente procuram essas pessoas e elas não estão qualificadas. Isso, no passado, era uma questão, assim, digamos, mais recorrente, mas hoje o que a gente tem visto são uma série de iniciativas do poder público mesmo, no sentido de oferecer cursos de capacitação, né, de se alinhar com o Sistema S, de fazer parcerias, e de algumas empresas que, buscando incluir essas pessoas e não encontrando, digamos, para aquela vaga determinada um candidato com perfil adequado, o que faz? Ele próprio se compromete em fazer essa qualificação, essa capacitação, inclusive fazendo parcerias muito positivas com o Sistema S. Então, eu não vejo isso como um obstáculo. Eu acho que o que falta mesmo é as empresas entenderem, quando eu digo empresas, a gente está falando, logicamente, do empresariado de uma forma geral, é que a empresa ela tem uma função social, ela tem que ter essa parte proativa, de não ficar sempre se escondendo atrás de justificativas, porque uma empresa ela alega isso, mas se você perguntar se ela teve algum tipo de ação, por exemplo, nas nossas investigações lá no Ministério Público, a empresa vem para a audiência e faz assim, eu tentei, eu realmente procurei, mas eu não encontrei. E aí quando eu pergunto, eu digo, então me diga quais foram as atitudes que a empresa tomou nesse período. Não enumera uma, não faz uma simples iniciativa de se dirigir a um órgão público, um cadastro, enfim. E até exemplificando, eu gosto sempre de citar um exemplo, que uma rede de hotéis muito grande, internacional inclusive, houve uma denúncia, né, de um trabalhador que se candidatou a uma vaga e a empresa não contratou, então o trabalhador mesmo fez a denúncia no Ministério Público, requereu o sigilo, enfim. E aí eu marquei a audiência e a advogada da empresa foi lá saber do que se tratava. A gente explicou que era questão da lei de cotas, que a empresa não vinha cumprindo. Falou, olha, eu não sei nem por onde começar, sei que a lei existe, porque a essa altura a gente também não pode mais aceitar o argumento e dizer que não sabe que a lei existe, são 22 anos. Uma empresa que tem 100 ou mais empregados, ela não é mais uma empresa de pequeno porte, é uma empresa já grande, é uma empresa que já conta com uma assessoria jurídica. Então, assim, esse tipo de argumentar não conhece, é um argumento que a gente também não pode admitir. Queria ouvir os nossos dois outros convidados a respeito dessa questão da qualificação, né? Assim. Sobre a qualificação. O que eu colocaria primeiro é o seguinte: você não pode colocar como fundamento para excluir no futuro a exclusão que houve sempre no passado. Essas pessoas não tiveram... Pode perpetuar esse ciclo. Vai perpetuar isso, então tem que ter uma quebra. Então, muitas dessas pessoas, até 10 anos atrás, a escola dizia, eu não estou preparada para receber seu filho, e não recebia e não tinha nenhuma sanção contra isso. Então, tem que ter essa quebra desse paradigma. A questão da qualificação, da falta de qualificação, ela não se dá só com a pessoa com deficiência. A questão também que se dá com a pessoa sem deficiência. A pessoa sem deficiência, a empresa busca qualificação. A pessoa com deficiência é o argumento para ela não contratar. E aí, o que é que aconteceu? Houve certas alterações legais bastante importantes na área de aprendizagem profissional. Hoje, qualquer empresa no Ministério do Trabalho sujeita à cota que chegar com um programa de qualificação profissional, ela vai ser muito bem escutada, ela vai ser muito bem... Nós vamos trabalhar isso, nós vamos dar prazo, nós vamos ver qual é o programa que ela tem, analisar e ver com muitos bons olhos. E aí, o que é que aconteceu? Houve certas alterações legais bastante importantes. Quais foram?
A primeira, que é a própria Lei 7853, que é o programa que fala da questão da Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela diz que a avaliação que a pessoa com deficiência, para ela ser qualificada profissionalmente, a matrícula dela não está condicionada à escolaridade, e sim à avaliação de suas habilidades e capacidades para acompanhar aquele curso. Então, não precisa de escolaridade. Muitas vezes, por desconhecimento, uma pessoa que não tem um nível médio não se matricula no Senai, na Rede S, porque não tem aquela escolaridade. Então, a Rede S já está sabendo disso, fizemos um trabalho intenso. Não tem limite de idade para aprendiz. Então, o aprendiz, ele pode ter 50 anos que ele vai ser contratado como aprendiz. O curso pode ter mais de 2 anos, que é a limitação máxima. No caso de pessoa com deficiência, não tem limite máximo. E a própria fiscalização, ela suspende, enquanto a pessoa, se a pessoa tem a empresa tem uma cota de 20 e 12 estão sendo aprendizes, nós vamos trabalhar com 8 exigindo, esses 12, nós vamos acompanhar eles enquanto eles estão como aprendizes até o final, para que a empresa contrate eles. Então, toda a metodologia e toda a dinâmica e toda a parte legislativa, ela está sendo construída no sentido da inclusão. Mas aí existe a barreira atitudinal, que coloca isso como argumento para não contratar. E é isso que faz. Eu digo que, sem sombra de dúvidas, que a principal barreira para não contratar é a atitude. Professor Francisco, eu queria lhe passar a palavra, mas eu tenho que chamar o intervalo, a gente já está em cima da hora do primeiro intervalo. Quando a gente voltar, eu lhe repasso a palavra para ouvir o seu comentário sobre essa questão da qualificação. A gente chama o nosso público a participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente vai voltar em 2 minutos. É o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Participam do debate Melícia Carvalho, que é procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Também está conosco Fernando André Sampaio, que é auditor fiscal do trabalho e coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui em Pernambuco. Completa o nosso debate Francisco Lima, que é professor da UFPE. O público pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. No bloco anterior, eu prometi a palavra ao professor Francisco para falar um pouco sobre essa questão da qualificação, de se isso é uma barreira, de como é que isso afeta a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Pois bem, a educação, obviamente, é o fator crucial para que alguém chegue aos níveis mais superiores da tecnologia, da ciência e das artes. E nós começamos a educação lá no ensino fundamental. A Lei 7.853 de 89, já mencionada aqui pelo Fernando, por mim próprio, determina que é crime punível com 1 a 4 anos de prisão para aquele que procrastinar, ou seja, enrolar, né? Para aquele que dificulta, aquele que impede ou faz cessar uma matrícula, né? Então, a criança que recebe, ou a família que recebe o não de uma escola, alegando, olha, eu não posso ensinar seu filho porque nós não temos professores capacitados. Bom, essa escola está alegando que não tem o professor capacitado e está cometendo um crime que é punível, então, de 1 a 4 anos de prisão. Óbvio que, para isso, o Ministério Público tem que estar aparelhado para atuar nesses casos. Sim. Às vezes acontece, às vezes não, né? Nós temos uma situação que o MP daqui exarou um parecer em que definiu como crime de menor potencial ofensivo. E foi uma ofensa ao direito daquela criança, efetivamente. Mas a empresa também alega essa falta de qualificação. Vamos ver se é verdade. Quantos são os analfabetos no Brasil? Quantos são aqueles que têm efetivamente um diploma universitário? Quantos são os postos de trabalho que efetivamente necessitam de um diploma universitário?
Proporcionalmente, então, quantas são as pessoas com deficiência sem essas qualificações? Nós devemos lembrar que muitas pessoas com deficiência são pessoas que já eram engenheiros, médicos, psicólogos, frentistas, etc., que, em decorrência de uma doença, de uma deficiência, em decorrência de uma tentativa de assassinato, o acidente, etc., ficou com alguma deficiência. E essas pessoas deixaram de ser capacitados? Vamos tomar uma outra leitura, né? Na qualificação, a alegação da qualificação. Para aí, onde que nós estamos buscando esses profissionais? E aí nós vemos o pessoal de RH, dos recursos humanos, fazendo o seguinte: vamos procurar em associações, institutos, escolas de deficiência. Quando essas associações, institutos, escolas, quando muito, trabalham o ensino fundamental. Ora, onde que você busca mão de obra qualificada de engenharia? Na universidade. Na universidade. E você aí vai encontrar pessoas com deficiência que são engenheiros, que são matemáticos, que são psicólogos, enfim, em todas as áreas. Agora, quantas dessas empresas abrem efetivamente os postos de trabalho gerenciais, executivos, de direção a uma pessoa com deficiência? E aí, como o Fernando já apontou, a barreira atitudinal, essa sim, é a deficiência que nos impede, incapacita a pessoa com deficiência. Não a deficiência em si. Esta traz limites, mas limites são superados. A incapacidade que a sociedade, no caso aí, empresarial, impõe, esta realmente só vai ser eliminada com a transformação de atitude, como o Fernando apontou. E é por isso que a 6949 diz que é discriminação, que é crime, mesmo quando, sem intenção, resulte na limitação, impedimento, dificuldade de exercício do dever ou do direito a uma pessoa com deficiência. A questão da acessibilidade, eu estou falando, por exemplo, de empresas que talvez estejam se enquadrem na lei de cotas, nos critérios da lei de cotas, mas que não tenham instalações adequadas para, por exemplo, uma pessoa que está numa cadeira de roda acessar a empresa, ou que não tenha a notificação em braille, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que dificulta a contratação e o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. E, nesse sentido, o que é que se faz a respeito disso? Fazendo uma observação importante sobre o que Francisco falou, por favor. Foi constatado, inclusive, em pesquisa, uma pesquisa recente feita com os empresários, eles declararam que as razões para não contratar são duas. A primeira, eles realmente acham que uma pessoa com deficiência não terá condições de desempenhar uma atividade. Então, é o preconceito. Mas a segunda eu ainda achei pior, é quando eles dizem que não querem contratar porque terão custos para adaptar o ambiente de trabalho. Então, é uma barreira para eles não querem ter custos, mas a empresa, de uma forma geral, ela tem que pensar que hoje em dia não, isso já vem de muito tempo, ela tem que ser acessível para seus clientes, para seus consumidores e especialmente para os seus trabalhadores. Então, essa acessibilidade tem que vir de uma forma muito ampla. E, quando se contrata, está íncita a essa contratação, evidentemente, tornar aquele ambiente inclusivo, porque senão será uma contratação que vai redundar na saída daquele trabalhador, que vai ser contratado, mas não vai ter condições de trabalhar. Isso vale também para os órgãos públicos? E nesse sentido, como é que estão as nossas instituições públicas na adequação a esses Isso é algo fatores? que eu me surpreendi por conta, eu comecei a trabalhar nessa área, hoje eu pessoalmente estou fiscalizando algumas das maiores empresas públicas do Brasil. Sim. Entre as 5, pelo menos 3 estão comigo. E o que nós percebemos, tivemos uma ingrata surpresa, que a situação no setor público é pior do que no setor privado. A barreira atitudinal, ela é muito pior. E se utiliza do instrumento concurso público, do edital, para ceifar as vagas, né? Então, nós, infelizmente, no Estado, nós estamos vendo vamos dizer, isso é público, se pode
pode falar. Nós tivemos agora recentemente, o STF decidiu que o concurso delegado da Polícia Federal, perito criminal da Polícia Federal e escrivão da Polícia Federal, na reclamação 14.145, o órgão foi condenado a abrir vagas para pessoas com deficiência, porque antes a alegativa é que não poderia ser exercida a atividade. Isso aí vem de um juízo de não adaptação. Você tem pessoas, na área da Polícia Federal, você tem atividade de inteligência. Até uma pessoa, um usuário de cadeira de rodas, ele pode ser delegado da polícia. Agora, você tem que fazer a adaptação das atividades. Então, esse juízo de aptidão plena, ainda bem, o judiciário está enterrando essa questão de uma exigência de uma aptidão plena. Porque a própria Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, ou seja, é Constituição, ela diz que considera-se discriminação a recusa de adaptação razoável. E a adaptação, ela não se dá apenas nos ambientes arquitetônicos, ela se dá também nas atitudes, ela se dá também em modificações nas atribuições que se dá à pessoa. A outra condenação recente também, em janeiro, no Rio de Janeiro, foi da Petrobras. A Petrobras também foi condenada em primeira instância, na 61ª Vara do Trabalho, a abrir vagas para pessoas com deficiência. E que coisa, né? A maior empresa do Brasil passando por isso. Mas o que eu digo para você é que é nisso que eu vejo mais nítido a questão da atitude. Tanto eu estou recebendo empresas, assim, vem as pessoas de Brasília, do Rio de Janeiro, para conversar com a gente, que a gente está fiscalizando essas empresas, e ao mesmo tempo que eu vi uma empresa em 2 dias, depois de uma conversa de 7 horas, o gestor fez o termo de compromisso, alterou o edital, em 3 dias o edital estava publicado com alteração no concurso e todas as cláusulas que discutimos alteradas. Eu vejo empresas que chegaram a ser condenadas, né? Aqui tem uma empresa no Estado que nós não autuamos e não conseguimos, o Ministério Público entrou com a ação e ela foi condenada a contratar, até agora, mais de 100 pessoas com deficiência. Só complementando, Fernando, isso não é uma faculdade, não. Essa questão, inclusive, dos cargos da Polícia Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 8º, ela determina que o poder público deverá reservar vagas para pessoas com deficiência. Exatamente. E está lá no decreto 3298, que regulamenta a lei 7853, especificando que, inclusive, essas vagas não podem ser menos que 5% do total de vagas ofertadas no edital. E aí é muito importante o seguinte, porque o decreto 3298, ele fala no mínimo 5%. As empresas até então, elas achavam que só tinham que cumprir 5% do concurso. Mas elas têm que cumprir também, as empresas públicas, sociedade de economia mista, ela tem que cumprir 5% sobre o total dos seus empregados. Aí imagine uma empresa que está com 0,5% total dos seus empregados, pessoa com deficiência. Ela não pode colocar 5% das vagas, ela tem que colocar 10%, 15%, 20% das vagas para chegar aos 5% sobre o total dos empregados. Nós temos casos de empresas que mudaram os seus editais e que ela agora vai ter um edital, vai reservar 20% das vagas para a pessoa com deficiência. Queria ouvir o relato do professor também a respeito dessa dificuldade com a acessibilidade para entrar no mercado de trabalho e como é que o senhor vê essa questão. Bom, primeiro, a acessibilidade não é um custo, é um investimento. Né? Vamos tomar ali uma loja que passa a colocar uma rampa de acesso, vai permitir não só que a pessoa com cadeira de rodas vá até ali, mas uma pessoa com um carrinho de bebê. Se ela não tem acessibilidade, essa pessoa com um carrinho de bebê, essa mamãe, passa pela loja e vai na loja do vizinho que tem. Ora, o que vai acontecer? Ela vai conhecer o vendedor, vai conhecer os produtos daquela segunda loja e, quando ela não estiver com um carrinho de bebê, ela vai continuar indo nessa segunda loja porque ela já passou a ser cliente, passou a ter amizade, ser bem recebida naquele espaço. Então, aquela primeira loja sem acessibilidade deixou de atender a milhares de possíveis clientes, mas também deixou de atender e ter como cliente, portanto, prejuízo, né, por parte daquela mamãe. Grandes empresas também, porque agregar aos serviços, nós devemos lembrar aqui que as empresas elas podem ser de produtos, mas podem ser de serviços. Então, agregar aos serviços e produtos
questões que envolvem a responsabilidade social, isso é um investimento. Uma A televisão gente está falando de 24% da população, então assim, é gente. E vamos contar o seguinte, que cada uma dessas pessoas tem uma outra pessoa. Então, Claro. se eu vou com minha vovó que está na cadeira de rodas a um restaurante para comemorar o aniversário de 80 anos dela, estou eu indo, mas eu estou indo também com 50 outras pessoas que, fora desse aniversário, talvez goste do serviço, da atenção, etc. Há uma empresa aqui, um restaurante, por exemplo, que atende especialmente bem quando nós vamos lá e estamos com a Ocra. Né? Esse restaurante, por exemplo, nunca, em momento nenhum, fez nenhuma restrição, pelo contrário. A Ocra é tratada como um cliente VIP. Né? Ora, há outros restaurantes que, olha, não pode entrar. Aí você tem que falar, não, é lei federal, o cão-guia tem que entrar sim. E aí você já cria uma certa animosidade para aquele espaço. Mas há um outro fator que traz aqui, que é muito importante. O acesso ao espaço, né, laboral, mas também a permanência dele. A mudança do edital, a mudança, que são as adaptações, não só no espaço físico, mas também a acessibilidade programática, metodológica da empresa, que é o que o Fernando e a Melissa falaram na questão, né, da própria Polícia Federal, na própria polícia em geral. Ora, quantas atividades se mudar da metodologia de trabalho? A TV universitária, se ela oferecer audiodescrição, né, ela amplia o público. Por quê? Porque aquele público que hoje não consegue ler o letreiro lá com o nome dos participantes, aquele que não sabe ler, aquele que está longe, aquele que está assistindo à TVU, né, num bar, num restaurante, e que, tendo a informação auditiva de quem é, do que está sendo mostrado, etc., está ampliando. Em Libras também, né? Se a gente tiver, por exemplo, a tradução em Libras, a gente também está certamente. Uma pessoa que fale Libras, por exemplo, ela vai poder, né, ter acesso a essa informação. Ora, a nossa Constituição diz que ninguém pode ser discriminado. É crime a discriminação. Ora, no momento que eu não ofereço a mesma informação, e informação é direito constitucional, que eu não ofereço a mesma informação a todo o público, lembra? Discriminação não é só aquilo que você faz intencionalmente, mas cujo resultado. Agora, e os espaços físicos dentro dessas empresas? E os programas? E a acessibilidade comunicacional? Né? Um curso de treinamento dentro da empresa. Aí vai, né, apresenta os slides, mas não descreve. Apresenta um vídeo, mas não tem a tradução em Libras. Apresenta um palestrante, mas não dá acesso ao anfiteatro. Tudo isso está impedindo aquele trabalhador com deficiência de ter igualdade de condições e de oportunidades. Então, o que nós estamos falando aqui é, assim as empresas particulares, as privadas, como aquelas públicas, e nós estamos, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Isso. E aí? E a entrada? Né? Nós temos portões giratórios que impedem pessoas com carrinho de bebê, impedem os alunos que usam bicicleta. Ali perto da parada do ônibus, não é isso? Isso. E, por exemplo, um cão-guia, né, a Ocra tem que fazer marabalismo para entrar ali. Imagino. Não é como a doutora Melissa já apontou, não é falta de informação. Alguns casos, sim, grande maioria, não. Né? Então, é falta do quê? O Fernando já explicou o que é atitude. Nós fomos os primeiros, ou eu diria o primeiro, a trabalhar com barreira atitudinal no Brasil, a orientar um trabalho na área gerencial. Depois passar para você, Fernando e Melissa. A barreira atitudinal é sim esta
o maior empecilho para que nós tenhamos uma sociedade efetivamente inclusiva também na área laboral. A gente vai fazer mais um intervalo. Eu chamo novamente o público a participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Voltamos com a Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Participe do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãope. Queria aproveitar esse nosso último bloco para, entre outras coisas, trazer a participação do público que já chegou até nós. O primeiro comentário que chegou para a gente foi de Ailton Marcos, do bairro do Cordeiro. E ele diz assim: os surdos não querem somente a inclusão, mas principalmente um intérprete de Libras em cada escola. Faremos protesto para que isso aconteça amanhã na Assembleia Legislativa, à 13h. E ele também complementou essa informação, né? Sou pai de uma criança com surdez e posso afirmar que o que a criança precisa não é de uma sala com ouvinte. É necessário que cada escola tenha um intérprete de Libras. E fala também novamente desse protesto, e diz que a sala de estudos do Colégio Barbosa Lima foi ameaçada de fechamento. Isso parece, já que a gente falou de qualificação antes, essa questão de ter gente para interpretar a linguagem brasileira de sinais nas escolas é fundamental para avançar nessa barreira, não é isso? Alguém queria comentar esse aspecto? Gostaria de comentar. Gostaria de comentar o seguinte também, que na realidade esses investimentos, como falou o professor, eles devem ser suportados por toda a sociedade. Infelizmente ainda vemos escolas em que cobram a mais privadas por conta de um aluno que tem deficiência e tem que ter uma tecnologia ou tem que ter uma pessoa que... Quando isso deveria ser suportado por toda... Entendemos que não. Entendemos que ela... A lei explícita nisso. É crime ilegal, punível. É ilegal. Não é legal. É explícito no sentido de que toda a sociedade tem que suportar esse eventual investimento que necessita para essa inclusão e cidadania, né? Na realidade, todas as pessoas têm direito à igualdade de oportunidades. E se as escolas são públicas, também é dever do Estado fornecer uma educação efetiva, né? Se não há um recurso mínimo, essa educação não vai chegar até essa pessoa com deficiência. Professor. O artigo 9 do Decreto Presidencial 6949 de 2009 é explícito em determinar que a acessibilidade comunicacional, onde se insere, né, o intérprete de Libras, por exemplo, onde se insere as adequações e a comunicação adaptada, etc., são direitos, portanto, hoje direitos constitucionais e, combinado então com o que nós já falamos antes, que define a discriminação, a falta de acessibilidade, portanto, define como sendo discriminação cobrar qualquer serviço que seja dentro da escola oferecido para a pessoa com deficiência no que concerne a mais. Ou seja, se não é cobrado do outro estudante, não pode ser cobrado do estudante com deficiência. A questão, né, que muitos cometem esse erro, falam, queremos inclusão, mas não queremos que jogue o aluno. Isso é um erro conceitual, né? E é um erro de manipulação social também. Se nós falamos de inclusão, nós estamos falando que é respeitar, na verdade não é dar o direito. A Constituição brasileira define que todos têm direito à educação e que essa educação é obrigatória, portanto, é um direito indisponível. Onde que deve ser feita essa educação? Na escola regular ou comum de ensino. O que é a escola regular? Né? É a escola que, né,
pode ser municipal, estadual, federal ou particular. As escolas particulares são concessionárias da educação. Então, o Estado permite com que a escola, que o empresário, então, ganhe fazendo aquele serviço que é do Estado. Para isso, a escola se compromete legalmente a fazer tudo aquilo que deve fazer em função da lei. Né? Então, o intérprete de Libras. Nós precisamos ensinar Libras às crianças pequenininhas, né, com deficiência auditiva, e às 100. Assim como nós entramos na escola e vamos aprender português, né, nós temos de entrar na escola e aprender Libras. Por quê? Libras é uma língua oficial brasileira. E eu vou além. O intérprete só não adianta. Por que que não adianta? O intérprete traduz de uma língua para outra. Alguém precisa falar a língua de partida e o outro precisa entender a língua de chegada. Se você tiver um intérprete interpretando do português para Libras, mas do outro lado o usuário não souber Libras, será a mesma coisa que pegarmos um tradutor de português para chinês, mas o usuário falar coreano. Não vai adiantar. Então, é importante que nós obedeçamos à Constituição, oferecendo a oportunidade e respeitando o direito de todos os alunos estarem na escola comum e respeitando a Constituição, dando igualdade de condições e oportunidades. Como que a gente faz isso na educação? Para as pessoas surdas, nós vamos oferecer também o intérprete de Libras, mas, junto com isso, nós temos que oferecer uma educação para ele em Libras. Livros didáticos têm de estar em Libras. Né? A propaganda, né? Um spot de saúde, né? Uma propagandazinha sobre saúde, sobre o uso de preservativos, tem que estar em Libras. Isso é direito à informação, isso Professor, é saúde. O senhor falou aí em Libras, a gente tem um exemplo de um vídeo que é foi feito pelo Ministério Público do Trabalho. É um site. É um site, né? Isso? Podia falar um pouco dele? Justamente para tornar os direitos do trabalho, o direito do trabalho, né, todos aqueles direitos básicos do trabalhador acessível a essas pessoas que têm deficiência visual e auditiva, o Ministério Público criou um site que é o www.pcdlegal.com. PCD é o quê? Pessoa com deficiência. Acho que fica mais fácil de lembrar, né? pcdlegal.com.br. Quando a pessoa entra no site, lá já vai ter 4 oportunidades de visualização. Para quem é cego, há todo o conteúdo em áudio. Para quem é surdo, há todo o conteúdo em vídeos, em Libras. Para quem tem pouca acuidade, no site há ferramentas para mudar o contraste, aumentar o tamanho da fonte. E para quem não tem deficiência, nenhum tipo, há o livro digital com esses direitos dos trabalhadores. Foi um site criado, inclusive com a participação de diversas organizações representativas das pessoas com deficiência e justamente para ficar perto dessas pessoas. Vocês têm algum controle sobre quanto esse site vem sendo acessado, se ele já vem sendo Esse site, utilizado? a divulgação dele está ocorrendo, inclusive, por ocasião do aniversário da Lei de Cotas, a gente aproveitou a oportunidade e o que soubemos é que no único dia, que foi o dia que divulgamos aqui, o site teve um acesso de mil acessos só naquela tarde e realmente as pessoas estão elogiando, os próprios tribunais, a gente divulgou o site, inclusive, junto ao TRT da 6ª Região, ao TRT de Paraná, ao TRT do Espírito Santo, os tribunais estão colocando um link para esse site, o PCD Legal, por quê? Porque ali também realiza o acesso à justiça, né? Queria voltar a trazer as perguntas do público, a participação do público. Eu tenho Márcio Mário, que é do bairro de Jardim, São Paulo. Ele diz: sou formado em Direito numa universidade que me prometeu uma vaga de auxiliar administrativo a fim de suprir a cota. Mas a vaga foi abolida repentinamente. Sou deficiente visual e não tive oportunidade de estágio nem de trabalho. O que é que se faz numa situação dessa?
Denuncia. Denuncia, né? Denuncia, porque... Ao Ministério Público do Trabalho, à Superintendência? Porque, na verdade, assim, ele já buscou junto a universidade, ele não diz qual é. Não houve esse atendimento, não é? Então, denuncia, porque a gente vai verificar se é realmente uma dificuldade que a universidade está colocando, enfim. E se está ocorrendo, buscar derrubar essas barreiras e permitir não só a inclusão dele, como a de outras pessoas que também querem ser inseridas. E é importante colocar, se você trabalha numa empresa e você, com pessoa com deficiência, você foi dispensado sem justa causa, sem a contratação de outro, essa pessoa tem pleno direito e boas condições de êxito de solicitar judicialmente a reintegração, né? E essa situação fica mais grave quando a empresa não cumpre a cota. Então, se ela não cumpre a cota, como é que ela vai dispensar pessoas com deficiência? A gente tem também a participação de Rosália, também de Jardim São Paulo, e ela fala: muitos deficientes capacitados que ganham pensão desejam se inserir no mercado de trabalho, mas muitas vezes, como já ganham o benefício, são mal remuneradas. Como uma pessoa com deficiência poderia entrar no mercado de trabalho sem perder a pensão? Que seria uma ação irreversível. E ela coloca outra... Essa é uma mudança importante que a gente tem que destacar, certo. Porque era um dos obstáculos anteriores. As pessoas que recebiam o BPC, que é aquele benefício, prestação continuada, elas realmente não faziam muito esforço para ingressar no mercado de trabalho, porque já recebiam aquele benefício, não queria ter aquela dificuldade normal de ir atrás de um trabalho e tinha o receio de ir ingressando no mercado de trabalho, perder o benefício e depois não ter mais condições de recuperá-lo. Então, isso em 31 de agosto de 2011 veio uma lei, que é conhecida Lei Romário, que justamente trouxe essa questão, explicitamente dizendo o quê? Essas pessoas com deficiência que recebem um benefício, se elas quiserem ingressar no mercado de trabalho, elas podem ingressar, o benefício fica apenas suspenso. E se essa pessoa vier a ser dispensada, né, sem justa causa, ela vai receber o seguro-desemprego, mas após ela poderá voltar a receber o benefício sem precisar submeter a nenhum tipo de perícia. E ainda tem mais um detalhe: se for a questão da aprendizagem, por exemplo, durante os 2 anos, ela inclusive acumula o benefício com o salário de aprendiz. Então, essa lei veio justamente para afastar, porque o que acontecia? Não é que a pessoa que recebeu o BPC não ingressa no mercado de trabalho, ela não ingressa no mercado de trabalho formal, mas ela trabalha sem a carteira assinada, ou então ela fica com aqueles trabalhos autônomos. Outra coisa, a mesma Rosália, ela pergunta, né? Outra questão, as empresas alegam que as pessoas com deficiência não têm capacitação. Existem cursos à distância voltados a eles, já que não há mobilidade urbana? Talvez o professor possa falar um pouco sobre isso. Então, existem alguns cursos, né? Mas nós devemos lembrar o seguinte: onde assim como eu mencionei antes que os profissionais de RH têm procurado os candidatos, os possíveis empregados com deficiência nos lugares errados, né? Ou apenas em certos lugares, aqui é a mesma coisa. Onde a pessoa com deficiência vai buscar a formação? Na instituição A, B ou C, para pessoas com deficiência, talvez elas estejam aparelhadas. Provavelmente não estão em N áreas. Por quê? Quem estão aparelhadas nas diversas áreas são os colégios técnicos, são as universidades, são os diversos cursos já estabelecidos. E aí nós temos vários cursos à distância e temos também outros cursos que são presenciais, né? O Senai, o Senac tem excelentes cursos. E é importante nós lembrarmos que uma pessoa com deficiência que pleiteie um curso no sistema também, né? Também tem o direito da acessibilidade e das adequações. Lembra que essa acessibilidade não é só para a escola municipal, para a escola estadual, não. É para todos os espaços em que se ofereçam os cursos. Acessibilidade é direito de, efetivamente, todos. Um aspecto importante também que ela nos traz, na questão da capacitação, para que nós estamos nos capacitando? Para aquelas mesmas atividades que estereotipadamente se atribui às pessoas com deficiência? Pode uma pessoa com deficiência, por exemplo, pleitear um
um serviço na área de fotografia? Muitos vão falar que não. Eu digo que sim. Existem vários fotógrafos cegos, existem profissionais na área de fotografia que são cegos, por exemplo. Pode uma pessoa surda pleitear um emprego numa área de interação social? Certamente que sim. Mas o que acontece? Pessoas cegas são destinadas à massagem, pessoas surdas são destinadas a empacotadoras, como se todas elas fossem. Ora, muitas delas vão desenvolver habilidades para essas profissões. Todas as profissões são dignas. Professor... Mas há muito potencial nas pessoas para áreas inusitadas para quem não é do ramo, quem não é pessoa com deficiência. Então, o empresário não pode, de antemão, dizer: este posto de trabalho não serve para pessoa com deficiência. Ele tem que perguntar o seguinte: de que modo eu posso transformar esse posto de trabalho de sorte que ele fique seguro, e se ele for seguro, ele vai ampliar a habilidade, a capacidade empregadora, de modo que ele seja acessível e assim por diante. Professor, a gente tem, acho que 2 minutos para encerrar o programa. Tinha uma audiência pública para divulgar. Eu queria convidar todas as pessoas com deficiência, especialmente as pessoas que lidam com a temática. Amanhã, no Ministério do Trabalho, na Agamenon Magalhães, número 2000, teremos a 2ª reunião da audiência pública sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A proposta do Estatuto que foi lançada em junho e que merece muita atenção porque, na avaliação do Ministério do Trabalho, da fiscalização, ele contém muitas imperfeições e muitos retrocessos. Então, conclamamos o próprio segmento e as pessoas que lidam com o tema para trabalhar no assunto e lançar uma proposta sobre o tema. Nós já tivemos uma reunião com a relatora, Mara Gabrilli, deputada de São Paulo, passamos 2 horas conversando e colocando para ela as imperfeições que tinham nessa proposta. Então, é muito grave e o momento precisa ser muito debatido. Então, é amanhã... Amanhã, no Ministério do Trabalho, na Agamenon Magalhães, número 2000, das 13h30 às 17h30. Qualquer dúvida, 3242-1675. 3242-1675. Gostaria de passar também um site que trata do tema do direito inclusivo. Qual é o site? Então, é www.direitoparatodos.associadosdainclusão.com.br. O senhor pode dizer de novo? www.direitoparatodos.associadosdainclusão, o A sem o tio, .com.br. Nesse site nós temos um conjunto bastante significativo de sentenças, de artigos, tudo que envolve o direito inclusivo. E o site é acessível também para... O site é acessível para leitores de tela, por exemplo. É um site que nós trabalhamos com voluntários, então outras pessoas podem participar. E é importante que a gente conheça também as sentenças que já têm sido prolatadas em favor da pessoa com deficiência e também o próprio Ministério Público, as universidades de direito precisam ensinar o direito inclusivo. Professor, porque um grande problema da denúncia é que o usuário, o cliente, a parte, vai lá, faz a denúncia e muitas vezes encontra profissionais, operadores do direito, despreparados para acolher a denúncia. Nosso tempo acabou, infelizmente. Eu agradeço a participação de vocês. Também tinham perguntas interessantes. Lucas da Tamarineira perguntava sobre pequena empresa, como incluir as pessoas com deficiência na pequena empresa, mas a gente fala disso num próximo programa. O Opinião Pernambuco termina aqui. Muito obrigado pela participação, pelas excelentes perguntas. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.